Beleza, amiga. Douglas, como é que você está aí hoje? Você está com a gente na leitura também ou está de ouvinte? Só de ouvinte mesmo. Beleza. Qualquer hora que você quiser comentar, você fala aí. Então, fazendo um overview aqui rápido, o último capítulo que a gente. Beleza, amiga. O último capítulo que a gente estudou junto foi o capítulo 19, né? Então, o capítulo 19, quando Jesus ele é condenado ali, quando ele tem aquela conversa muito forte com Pilatos, né? Então a gente vê um diálogo ali profundo de Jesus e de Pilatos, onde tem algumas perguntas retóricas bem fortes. E a gente, não sei se vocês lembram, eu sei que a Evelise estava no último, Douglas estava no último do 19? Você estava com a gente no 19? Acho que Eu tava assim, foi quando a estava, né? gente teve a confusão do 18 pro 19, né? E aí a gente falou sobre o José de Arimateia, o Nicodemos aparece aqui, uma cena muito bonita, né? Eu lembro que a gente refletiu bastante sobre essa parte em relação a Nicodemos, quanto que ele, lá no início, ele apareceu escondido, e depois ele já não queria mais nem saber se ele ia sofrer oposição, mas ele foi lá e deu um enterro digno aí para Conheceu, Jesus. E agora a gente entra então no capítulo 20. A ressurreição de Jesus. Vamos começar aqui, capítulo 20, versículo 1, acabando aqui a leitura com a Evelise. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena, isso já é interessante, né? A personagem que aparece aqui. Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então Dois. correu ao encontro de então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Ele e o lenço, você leu o 6, né? O 7. 6. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Desculpa, acho que eu li com o microfone desligado. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Agora o 10. Os discípulos voltaram para casa. Beleza, tem muita coisa acontecendo aqui. Primeiro, é interessante os personagens que aparecem e como eles lidam com o fato de Jesus não estar ali, né? Não sei se vocês lembram quando a gente leu lá é, o templo, né? Jesus no templo e falando assim: derrubem esse templo, em 3 dias eu o reconstruirei. E aí o João fala nesse momento, ele faz uma inferência, né, de que eles foram entender isso muito depois. Então, muito do que João vai escrever, eu sempre trouxe isso aqui, ele fazia alguns apontamentos. Porque quando João estava escrevendo, ele provavelmente lembrou, já tinha acontecido tudo, e ele volta e escreve agora a história de uma perspectiva de quem viveu tudo. E lembrando que em alguns momentos não só os discípulos, mas ele também não tinha entendido. O que hoje parece óbvio. Hoje parece óbvio, parecia que para a gente que já tem toda a escritura, a revelação nas nossas mãos, é muito claro
os sinais que Jesus estava fazendo e que apontavam para a morte, para a ressurreição dele. Mas para eles não eram. E aí a pergunta que fica, porque quando a gente olha aqui, aí eu volto, né? Por que isso se repete na palavra? Talvez para ensinar alguma coisa para a gente. Eu já falei para vocês algumas vezes que a língua original em que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi em grego, o Antigo Testamento foi em hebraico e algumas pequenas partes em aramaico. Ele não é tão rico quanto o português. Então, o português tem, sei lá, 700 mil palavras, 300 mil palavras, não sei, mas são muitas, muito mais do que a linguagem original em que a Bíblia foi escrita. Então, não tem recurso de linguagem. A gente tem recurso de linguagem, a gente tem a interjeição, a gente tem o ponto de exclamação, a gente tem que dão ênfases, né? Quando a gente quer dar uma ênfase em alguma coisa. E o que os autores usavam dentro da literatura bíblica geral para dar uma ênfase? Eles usavam a repetição. Então, Jesus usou bastante a repetição e a redundância para trazer pontos importantes. Então, isso acontece na forma da escrita, acontece muito nos salmos, e vai acontecer também, eu vejo isso em toda a narrativa de Jesus, ele repetindo vários pontos para que eles ficassem claros, não só na mente do leitor do primeiro século, mas na nossa mente também. Então, as repetições que ele fazia, que apontavam, era para mostrar o que, de fato, ele estava querendo dizer. E pela repetição, vir o ensinamento. E aí a gente olha aqui, e de novo, o que se repete, né? Qual é o elemento que se repete, basicamente, em todas as histórias de Jesus com os discípulos? Eles não entendendo. Isso se repete constantemente. Eles constantemente não entendem o que Jesus está fazendo. Os líderes religiosos constantemente não entendem o que Jesus está fazendo. Tiago. Pode falar, amigo. Assim, a gente tem, né? Eu acho que uma coisa que me chamou a atenção do que você falou é a questão de cada um age de uma forma, né? Maria Madalena, mais uma vez, é uma figura que chama atenção e dessa vez de uma forma importantíssima na trajetória de ressurreição de Jesus. Ela foi escolhida para ser a primeira a perceber, avisar os discípulos, e aqui no meu tem até um antes do versículo 10, né? Jesus aparece a Maria Madalena. Então, ela realmente foi escolhida para ser a primeira pessoa a ver. Mas, quando eu vejo João e Pedro como sempre, impossível. João correu desesperadamente, mas não quis entrar. É muito interessante, né? Por que ele não quis entrar? E aí, Pedro vai lá, entra, mexe, e aí João entra e diz, viu e creu, mas creu em quê? Né? Que eu não sei. Eu fico assim pensando o que ele creu, porque logo depois que ele creu, diz assim, ele ainda não havia compreendido, conforme a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Mas ele creu, então, na ressurreição, ele só não sabia a necessidade disso. Fico eu aqui pensando que é isso. Ele entendeu naquele momento que ninguém havia realmente tirado o corpo dali, mas que o próprio Cristo havia ressuscitado como ressuscitou a outros na frente dos discípulos, né? Mas ao mesmo tempo ele disse que não creio. Enfim. E outra, aí Jesus vai reforçar essa ideia, quando a gente vai chegar ali, acho que nesse capítulo ainda, quando ele vai falar para Tomé, ele não está repreendendo Tomé, isso é importante. Mas ele está falando assim, você está crendo porque está tocando? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, tem esse jogo de palavras, né? Ele creu o quê? Ele creu na ressurreição. Mas João ainda traz, de novo, né? Ele faz um comentário aqui. Ele viu e creu porque ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse entre os mortos. Então, fica meio obscuro aqui nessa questão da crença dele, mas Jesus vai reforçar algo, inclusive, que acompanha a gente hoje. Cara, bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Porque a crença, ela, muitas vezes com a gente mesmo, ela vai girar em torno do nosso sentimento, né? Se eu estou bem, eu creio. E se eu estou mal? Eu creio porque eu estou bem? Quando eu estou mal, eu não creio? Mas a palavra, o próprio Jesus, de forma direta, ele está dizendo, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Creram o quê? Creram na palavra dele revelada. Creram na palavra dele revelada. E a figura de Maria, né? A pessoa mais improvável, e aí Jesus, né? Nunca convencional, sempre intencional. Ele escolheu Maria
como a Evelise falou. Ele escolheu aparecer primeiro para Maria. Porque a Maria era uma figura que não seria escolhida para aparecer. E aí eu vejo, lógico, na melhor sentido da palavra, até o humor de Jesus nesse sentido, né? De falar, cara, eu vou escolher quem jamais seria escolhido. Eu vou escolher porque eu mostro que o meu padrão, ele é diferente. Ele é diferente. O padrão que Jesus estabelece, e isso serve para tantas coisas, o padrão que Jesus estabelece para felicidade, para riqueza, para segurança, para confiança, é diferente muitas vezes do contexto que a gente está inserido. E aí volta, né? Por que é importante o nosso contato com a palavra? Porque volta a colocar a gente dentro do padrão de Jesus, dessas coisas pelas quais a gente luta e busca todos os dias. Exatamente. E ainda tem um detalhe, que e aí nem vou entrar nesse detalhe, a Evelyn está falando aqui, primeiro, né, mulher, segunda, com o passado recriminado, mas ele conhecia o coração e a gratidão dela, e a entrega dela. E ainda tem um detalhe sobre a questão da veracidade, né? Rodrigo Silva sempre puxa para esse lado, eu gosto de lembrar que se fosse para atestar a mentira, eles escolheriam alguém que tivesse mais credibilidade diante da sociedade patriarcal, machista, onde a mulher, naquele período do primeiro século, não tinha voz e nem vez, né? E aí Jesus claramente escolhe e para também trazer como um argumento da veracidade para os críticos que refutariam a ressurreição de Jesus. Então ele aparece para ela. E aí no versículo 11, né, como é que ela está? Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. A narrativa, ela continua aqui fazendo o quê? Eles não entendem, e ali, através dos anjos, né? Eles perguntam, eles fazem questão de perguntar, para deixar claro, cara, e assim, ó, de novo, eles andaram com Jesus. Jesus falou que ia ressuscitar. Mas, diante do desespero, a gente já conversou até sobre isso, né? A gente esquece. No desespero, a gente esquece. A gente esquece naquilo que a gente confia, a gente esquece, porque as ações, elas até podem ser premeditadas. As reações, não tem como a gente premeditar uma reação. Não tem. A gente simplesmente reage. Então, cara, Jesus falou para ela, não dorme, vigiem, a carne é fraca e tal. Voltou, os caras estavam dormindo. Vou ressuscitar. Desespero total. Então, é muito fácil para a gente esquecer. Talvez a gente tenha esquecido essa semana, até agora. Tenhamos chegado aqui esquecendo. E geralmente o que a gente esquece hoje? Porque o que eles tinham esquecido? O que realmente importava. Essa é sempre uma lição que eu tiro. O que geralmente a gente esquece? Porque tem uma máxima aí, né? Cara, que se você esqueceu, não era importante. Calma aí. Não é bem assim. Em relação a uma das coisas que mais importa na nossa vida, é que a presença de Jesus, essa é a minha luta constante comigo mesmo. Por que eu esqueço tão fácil da presença de Jesus, que ele é real na minha vida? Se eu digo que ele é importante, será que ele não está sendo tão importante ou porque eu também esqueço de coisas importantes? Sabe? Então, como remediar isso? Como melhorar nesse aspecto? Como sentir a presença dele? É um processo mental. Você viver em função disso. Entender que ele não precisa estar separado. E mesmo quando. E aí, olha que louco, né? Serve até como um consolo. Por quê? Eles andavam com Jesus. Eles andavam. Eles andavam. Eles estavam ali, lado a lado. Maria Madalena e os discípulos. E não é tipo assim, cara, eles não amam Jesus. Eles amavam Jesus, pô. Eles não eram hipócritas. O,
Pedro negou Jesus, mas ele amava Jesus. Foi um deslize. Todos nós aqui, eu já deslizei, já vacilei com a minha esposa. Vocês já devem ter vacilado com o cônjuge de vocês, com pessoas que vocês amam. Não quer dizer que vocês não deixaram de amar essa pessoa, mas faz parte da condição do ser humano. E ainda assim acontece. E ainda assim acontece. Então, as pessoas às vezes pintam o cristão como algo que ele não é. E aí fica tão pesado que o próprio cristão desiste, porque ele não consegue sustentar essa imagem de perfeição, que não existe. Essa imagem de perfeição não existe na palavra, essa perfeição ela não existe. Quando Jesus fala, sede perfeito como eu sou perfeito, ele está falando, aí vamos para a interpretação, né? É uma palavra grega que está relacionada à maturidade. 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 Então, essa perfeição do modo como a gente vem de não pecado, de não errar, a própria palavra vai dizer que nós nascemos em pecado. Exato, e como o Douglas falou. E ainda assim, Douglas, ainda quando a gente coloca Jesus como prioridade, a gente esquece. Eu não estou dizendo isso que é para a gente relaxar em relação. Só estou colocando um fato. Eu estou colocando um fato. Que eu já me martirizei muito por isso. Só que, cara, se você for viver também, e você nem vive. E talvez nem seja que Jesus queira. Ele quer caminhar com a gente. Ponto. Ponto. Exato, amiga. De fato, ele tem muita misericórdia. Ele tem muita misericórdia. Exatamente. Ela colocou aqui, ele acredita que o ser perfeito como ele é saber como se voltar para Deus em cada instante, saber recomeçar e redirecionar quando nossa humanidade nos desviar do caminho. Que é basicamente o que ele vai fazer com Pedro, né? Nem vou antecipar aqui para mim o capítulo 21, cara. É assim, a restauração de Pedro é muito bonito. Semana que vem vai ser algo assim incrível. Eu acho muito bonito o que acontece que Jesus faz com Pedro ali. Ele restaura para as três negações para as três vezes que Pedro negou Jesus, Jesus faz com que Pedro afirme três vezes que ele o ama, porque ele sabia disso. E ele volta, ele ecoa para o início, dando mais uma chance. E aí entra aquele constrangimento que a gente já falou, né? Como não amar um Deus desse? Como não amar um Jesus que importa o que você faça? Não vai diminuir o amor que ele sente. Mas beleza, toca o barco. Onde paramos? 14. Tá. E nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Olha que loucura, né? Ela não conheceu, mano, Jesus. Ela não conheceu aquele pelo quem ela chorava e acontece exatamente com a gente. Acontece. E é desesperador e confortador. Não sei se vocês entendem essa tensão, mas é isso. Isso aqui é vida real. Isso aqui é vida real. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela supondo que fosse um jardineiro. Aí ela achou que Jesus era o jardineiro. Olha onde o desespero a levou. A solução do desespero dela estava na frente dela e ela não enxergou. Tiago, e outra coisa, essa parte também que eu não compreendo, de ela não enxergar ele, não ver ele, né? Não sei se é por causa da luz que tá reluzente, né? E pela voz também, porque é o que ele falou, né? Que ele é o pastoreiro, nós somos as ovelhas. Se a gente não consegue escutar a voz dele, entender a voz dele, não dá para entender por que ela não identificou ele naquela hora, né? Olhando para o padrão das narrativas de Jesus sempre encontrando, né? O Jesus sempre encontrando com as pessoas, e as pessoas não entendendo muitas vezes, e de fato é no mínimo esquisito, né? É no mínimo esquisito como caramba, ela viu Jesus e não enxergou Jesus. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela ouviu a voz de Jesus e não identificou Jesus. Aí eu trago aqui, né, o estado em que ela estava. Ela estava em completo desespero. Primeiro, só isso, e aí ela não estava em sã consciência, porque imagina, ela perdeu, e a história de amor
de Maria por Jesus ter tirado de onde a tirou, Jesus era a pessoa mais importante da vida dela. Então, eu imagino eu perdendo a minha esposa num acidente terrível. Eu não sei como eu ia reagir a isso. Eu não sei como eu ia reagir a isso. Eu sei que eu ia entrar em desespero, em estado de choque. Então, ela estava em estado de choque. E as pessoas, quando estão em estado de choque, seria uma explicação, né, psicológica. A outra, que é uma possível explicação também, é o fato de Jesus ter feito de propósito isso. Porque em que momento que ele percebe? Jesus não mudou o tom da voz. Ele só chamou Maria pelo nome, que é o que vai acontecer exatamente aqui agora. E lembra que, né, Jesus ele é intencional. Totalmente intencional. Tudo que ele fez aqui, ele escolheu aparecer para ela. Ele escolheu que eles chegassem lá e ele não estavam. Nada disso aconteceu por acaso. Ele escolheu deixar os anjos falarem primeiro. E ele escolheu chamá-la pelo nome, logo em seguida. Faz sentido, amiga. Porque o que João vai falar, né? Exatamente isso. Eles não tinham, ou eles se perderam na questão da ressurreição. Só que quando ele acham, e aí tem toda uma profundidade aqui, né? Quando Jesus a chama pelo nome, que aí volta o que ele fala quando ele é, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem o bom pastor, que chama pelo nome. Então, o que ele dramatizou, a ideologia, a analogia que ele fez de si mesmo, alguns capítulos para trás, agora ele exemplifica na prática. E ele repete, lembra que eu falei da repetição, né? Intencionalmente ele repete de forma prática, para trazer para a gente o quê? Que ele chama cada um pelo nome. E a voz de Jesus, quando ela me chama pelo nome, ela é uma voz inconfundível, de todas as vozes. Às vezes eu estou tão desesperado que Jesus precisa não só falar comigo, ele precisa me chamar pelo nome. Foram duas abordagens diferentes. Então, no momento em que o próprio Jesus está falando com ela está num desespero tão grande. Imagina Paulo, né? E Jesus sempre vai fazendo essas analogias. Então, Paulo, quando as escamas caem dos olhos dele, o que era os maiores autores do Novo Testamento, estava cego. O cego de 38 anos de nascença, cego. Maria estava cega aqui e surda quando Jesus chama pelo nome. Isso acontece muito. Acontece quando a gente está sofrendo. Muitas vezes acontece quando a gente está ali achando que está tudo bem. Tiago, é uma outra colocação também que acontece no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente ora pedindo alguma resposta de Deus, algum sinal, né? E ele dá vários sinais, fala com a gente de cada maneira que a gente mesmo não acredita, né? E a gente só acredita quando praticamente ele fala pessoalmente com a gente, entendeu? Quando é uma coisa que a gente vê mesmo que não é uma coisa normal no nosso dia a dia, uma coisa, tipo assim, muito especial, sabe? Uma coisa misteriosa, sabe? Como tá pensando uma coisa e uma outra pessoa que você nem tá no seu dia a dia te responde. Aí você vê, tipo, opa, esse é Deus. Pode crer. O que eu tenho, até eu comentei aqui do meu caderno, que tem me ajudado hoje, e aí, lógico, isso é bem pessoal, porque cada um responde diferente aos estímulos. Mas o que tem me ajudado a tentar ficar um pouco mais sensível à voz dele é escrever e voltar depois. Então, eu escrevo a minha conversa com ele, e aí eu volto e falo, cara, isso aqui, obrigado, Jesus. Isso aqui realmente eu estava viajando, nem era isso aqui mesmo que você tinha para mim. Isso aqui, isso aqui me ajuda ainda, porque eu ainda estou nesse barco. E aí vou trocando ideia, assim, sabe? Eu gosto muito de fazer isso no sábado, que eu tenho mais tempo para fazer isso com calma. E olhar para trás e ver a mão de Deus, porque, de novo, né? Cara, a gente esquece muito fácil. Então, a gente precisa procurar mecanismos. E é isso que o Douglas falou, é quando a gente vê, às vezes, escrachado, que é outro caminho, é outra coisa. Tem essa questão da escrita, enfim, tem vários caminhos. Mas a gente ter pelo menos essa consciência
do nosso problema, de que a gente pode cair no esquecimento, de que a gente pode ficar cego por nós mesmos, acredito que já é um caminho. Já é um caminho. E aí ele chama, né? Ele chama ela pelo nome e, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, ou Raboni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Acho que travou aqui o final da tua leitura, amigo. Eu não sei se é a minha Ui, internet. desculpa. Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Olha que loucura, né? Ela foi a primeira e a mais improvável. Eu vi o Senhor e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Então, fecha aqui a cena de Maria e toda essa narrativa que a gente trouxe aqui. E aí tem duas coisas que eu ainda queria trazer, duas cenas importantes aqui, que é quando ele aparece para os discípulos, é ele Tomé, e o que a gente falou lá no capítulo, lá no nosso primeiro encontro, o objetivo do livro. Isso aqui é muito bom também. Então vamos seguir. Tá. Versículo 19, amiga, pode seguir. Ele aparece para os discípulos. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tá ali com a. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Quer que eu leia? Você dá um Sim, descanso? amiga, por favor. Fique tranquilo, eu leio aqui. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu vou passar para você de volta. Tá, agora foi. E olha que bonito isso aqui, né? E a venda, isso aqui é bem cinematográfico. Agora, achei interessante que João, ele deu muita ênfase, né, aqui no encontro de Jesus com Maria e pouca ênfase para os discípulos. Ele falou assim, é, eles se alegraram, mas eu imagino o êxtase que eles entraram e tiveram ali, e aí, como se tivesse caído as escamas também dos olhos dele, e nesse momento, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Nesse momento aqui, tá tudo certo, amiga. Isso aqui mexe comigo pra caramba também. Olha o momento em que eles recebem o Espírito Santo, né? A transformação que eles têm ali, quando eles veem Jesus, quando Jesus mostra que ele sofreu. Ô, Thiago, uma Paulo, dúvida que eu tenho. Pensando nesse momento, né, que eles não conseguiram ver Jesus, primeiramente. uhum. Depois que receberam o Espírito Santo, será que foi a partir do Espírito Santo que eles conseguiram ver Jesus? Eles, nesse momento em que o texto traz aqui, eles já tinham visto, né? Então, ele sopra sobre eles e falam, recebam o Espírito Santo. Jesus já tinha prometido outro Consolador. Eles não Entendo. sabiam o que era ou quem era, né? Jesus já tinha, tudo que Jesus está cumprindo aqui, ele já tinha falado, né? Então muitas coisas se repetem. Agora, Uhum. quando Jesus aparece, de fato, né? Essa é uma das funções do próprio Espírito Santo. Então, ele deixa Jesus mais claro para a gente. O Espírito Santo mora aqui dentro da nossa mente. Eu sempre penso sobre isso. Falo assim, cara, tipo assim, vocês estão aqui na minha mente. Então, a gente pode tá conversando aqui, a gente pode estar Meu dialogando. modo, meu modo de pensar também é assim, porque igual a gente aqui no nosso encontro.
Às vezes a gente conversa assim com uma conversa aqui tranquila, normal, do nosso dia a dia. A gente vai lendo a palavra aqui, você faz a oração do início, a gente vai sentindo, vai mudando o ambiente, vai mudando o nosso coração, vai mudando nosso modo de entender a palavra. Exato. Talvez, talvez, talvez seja o Espírito Santo entrando na nossa, na nossa reunião, tudo, né? Faz a gente compreender e entender cada vez mais a palavra, né? O momento. Exato. E às vezes a gente usufrui pouco, né, do Espírito Santo, cara. Isso que você falou é bem interessante mesmo. Às vezes a gente vem carregado, pô, tu está no meio da semana, e a gente percebe, de fato, é verdade isso. A gente vai abrindo a palavra, à medida que a gente vai lendo, que a gente vai conversando, a gente vai sentindo o Espírito Santo agir. Agir, e talvez essa seja a grande diferença do livro da Bíblia para outros bons livros que existem por aí. Então aqui a gente tem a palavra viva, e o que deixa viva é o Espírito Santo. Ele vai trazer, ele vai convencendo a gente da verdade, da justiça, do juízo, dos nossos pecados, o que a gente precisa ser confrontado. E ele vai apresentando Jesus para a gente. Ele vai ensinando, ele vai ensinando. Então quando eles recebem isso, é muito forte, né? Quando eles recebem isso, é muito forte. E, e aí, logo em seguida, né, eles recebem o Espírito Santo. E o que ele fala logo em seguida disso? Cara, se vocês nunca é sobre eles, nunca é sobre a gente, sempre é sobre o outro. E aí Jesus fala assim, beleza, eu sopro sobre vocês o Espírito Santo. Então, se vocês perdoarem os pecados de alguns, vocês vão ser perdoados. Se retiverem, vão ser retidos. Ainda assim, ele dá uma advertência, dá um conselho. E aí ele vai dialogar com Tomé agora, o que é bem interessante também. Tiago, Oi, amiga. não, só, né, que eu me emocionei aqui porque uma das coisas, né, Douglas estava citando a questão do Espírito Santo, e eu acho que foi muito forte essa questão dele entrar, primeiro desejando a paz, mostrando que ele estava ali por um propósito bom, porque deve ter assustado a todos. Uhum. Depois, se demonstrando quem ele era, mostrando as mãos e mostrando o lado, as marcas machucadas, né? E aí, Uhum. então, as pessoas se alegram, os discípulos reconhecem, depois que ele prova quem é. A meu ver, parece isso, né? E quando ele fala da paz, e para mim é muito forte quando ele diz assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, assim, a gente pode representar o Filho de Deus nessa terra. Isso é tão forte. E como você falou antes, ele já tinha prometido o Consolador, e nessa hora ele vai lá e sopra, né, o Espírito Santo, como um gesto simbólico. Ele não precisaria soprar, mas para demonstrar a eles, né? E ao mesmo tempo que ele dá essa oportunidade da gente viver ele na prática, né? Ele diz, mas vocês têm que lembrar, como você disse, assim, nunca é sobre a gente, né? É sobre a Uhum. missão de Cristo. Então, de que adianta a gente ser soberbo, achar que é representante de Cristo, se a gente não cumprir a missão da forma que ele deseja? E ele fecha isso muito bem, porque as pessoas vão nos magoar, vão nos machucar, vão nos ofender, às vezes por ele ou por nós mesmos, pelos nossos próprios, pela nossa própria pessoa, por quem nós estamos representando naquele momento, em alguns momentos ele, né? E de que adianta a gente se trocar pela moeda desse mundo, pela ingratidão, pelo não perdão, porque tudo só vai fazer sentido se a gente for reflexo dele. Para isso, a gente tem que aprender a perdoar. São tantas coisas tão fortes nesses versículos, assim, que a gente pensa, reflete mesmo, se no dia a dia a gente está conectado ou se desconectando, se a gente está conseguindo ser realmente o que ele deseja, se a gente está limpo por dentro, se percebendo e reconectando com ele quando a gente se percebe tomado da nossa humanidade. É tão forte, é tão poderoso, e saber que ele continua a porta batendo no nosso coração, para que a gente não se perca, para que a gente continue retomando o caminho certo que ele nos dá a oportunidade, né? Então, só para falar um pouquinho assim, que eu fiquei um pouco mexida na hora Claro. que eu estava lendo. E aí, isso levanta várias perguntas, né? Que eu acredito, como a gente está falando aqui, que são perguntas que o Espírito Santo incomoda a gente, cara. O que que a gente está fazendo na nossa vida, mano? Quando a gente olha para tudo isso aqui, o que que a gente está fazendo? O que que a gente está fazendo? Quais são as nossas aspirações? Será que o que realmente importa de verdade não está diante dos nossos olhos, passando de novo? Isso foi prometido para a gente também. Ele vai falar ali o objetivo do evangelho.
E aí Jesus continua, né? Então, continua falando, continua voltando. E ele vai ter um diálogo com Tomé agora. Versículo 24, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Passados 8 dias, uma semana, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E aí Jesus lidar com mais um tipo, né, aqui de pessoas e ele, não sei como a gente pode interpretar isso, pode soar como uma repreensão. Eu não vejo como uma repreensão, tá? Isso aí é uma perspectiva pessoal, porque texto não tem o tom, né? Texto não tem um tom. Mas eu vejo como, de novo, Jesus lidando com um tipo diferente de pessoas, falando assim, cara, você quer tocar? Toca aqui para você ver. Ele atravessou uma parede, sentou lá para comer com todo mundo. Isso já foi bem estranho, bem esquisito. E ele falou, não, tá aqui. Agora, você viu, aí lembra, né? Ecoa muito o que ele falou para Natanael. Então, porque eu te vi embaixo da figueira, você está crendo? Porque eu estou te dizendo as coisas que ninguém sabe, você está crendo? Você ainda vai ver coisas muito maiores. Aí é que ele fala, né? Então, sempre para deixar uma lição para gente. Bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Quando Jesus fala isso, ele sabia que a gente já está aqui hoje. Ele sabia. Ele sabia que cristãos, ao longo dos séculos, estariam reunidos, se debruçando sobre o texto com calma, assim como a gente está fazendo. E aí ele fala: Bem-aventurado é vocês, galera. Que mesmo do jeito torto de vocês, não viram e estão buscando crer, pelo menos. Bem-aventurado. É como se, sabe, a quebra dentro do cinema tem, eu não sei como é que chama, a quebra da terceira parede, né? Quando o ator vira para a câmera, é como se ele tá ali acontecendo, e aí ele vira para a câmera e como se estivesse falando com a gente. Não lembro quem é que faz isso, Sherlock. Helena Holmes faz isso. É como se Jesus estivesse quebrando essa terceira parede aqui. E aí ele vira e fala: Bem-aventurado você, Douglas, Evelise, Thiago, do jeito de vocês, com as inconsistências de vocês, mas vocês estão buscando. Sopra o meu espírito em vocês também, se vocês perdoarem uns aos outros. Se vocês não crerem porque estão vendo, mas pela palavra revelada. Vocês vão ser bem-aventurados. Vocês vão ser felizes, né? E aí ele termina agora, para mim, um dos melhores versículos que tem aí no livro de João, onde ele vai explicar. Depois termina essa história, e aí João vai tecer um comentário. Versículo 30. O objetivo deste evangelho. Sou eu? Nunca sei. Sou eu, né? É, pode ser, eu acho que é você mesmo. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Eu sempre me pergunto, caramba, o que mais que ele fez, né? O que mais que ele fez que não está registrado? Porque tudo Também são. fico curiosa. Será que ele repetiu os milagres de cura? Será que ele fez mais milagres de conversão? A gente fica assim, o que que ele fez que não está aqui? E outra coisa, por que que o Lucas também não citou as outras coisas que o João não falou, né? E aí ele termina, né? Estes, porém, foram registrados propositalmente
para que vocês creiam. Então, ele repete, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Isso aqui foi registrado para que vocês creiam. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Cara, esse é o objetivo do que a gente faz aqui toda semana. Só isso. Fortalecer a nossa fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que com isso a gente tenha vida no nome dele. E aí, para a gente fechar, a grande pergunta é: o que que é, né? O que que é ter vida no nome de Jesus? Primeiro, para mim, primeiro, fazer com que ele seja real na nossa vida. Esse é o meu esforço. Eu entendi uma coisa que é óbvia. Jesus é real. Parece óbvio, né? Parece óbvio. Mas eu entendi que toda vez, e aí as pessoas às vezes me chamam para falar em alguns lugares, e, cara, pode me chamar para falar para qualquer coisa, de qualquer coisa. No final, sempre vai convergir para que Jesus é real e que ele pode mudar a nossa vida. Esse, para mim, é o suprassumo de tudo. De tudo. Porque a partir disso, todos os outros assuntos se desenrolam. Ou qualquer assunto deveria desaguar nisso. Ele é real. O que a gente faz aqui é um estímulo meu, proposital, para que Jesus seja real na minha vida e seja na de vocês também. Então é a gente chamá-lo, tipo assim, para, Jesus, a gente escolheu parar aqui, a gente vai, porque a gente quer te ouvir, a gente quer conhecer mais você. Fala com a gente. Fala com a gente através do teu Espírito Santo. A gente sabe, então, qual é o livro que deixa isso muito claro para mim? O livro de João. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque o objetivo do livro, ele fez muitas coisas, mas esse aqui foi registrado propositalmente para que a gente creia que, sem dúvidas, ele é o Filho de Deus. E que com isso a gente tenha vida em seu nome. Como é que a gente vai ter vida no nome de Jesus? Quando ele for real. Aí, não sei como é que isso vai acontecer. A gente não tem um... Qual é o padrão que Jesus entra? Transforma. Como ele entra, não tem um padrão. Não tem. Vocês viram diversas histórias. Pedro, ele entrou na vida de Pedro 2 vezes. E depois de Pedro ser transformado, a gente vai ver a história bem bonita dele de novo. Lá na frente, ele ainda tem um quebra-pau com Paulo lá. E é isso. E a vida é isso. A vida real é essa. É a gente buscando todos os dias. Todos os dias. Então, para mim, ter vida no nome de Jesus é torná-lo real na minha vida. Isso vai gerar vida no nome dele, né? Ele vira real na minha vida, isso gera vida no nome dele. Isso me deixa feliz demais. Estar aqui me deixa feliz demais. Sempre agradeço pela oportunidade de estar aqui, porque isso aqui é um refrigério para mim, cara. No meio da semana, isso termina de dar o tom da semana. Tiago, É isso. eu tinha um colega assim, eu nunca fui de falar, né? Eu gosto de pregar, eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar na obra de Deus, mas eu nunca fui de falar em outros ambientes, mas as pessoas sabiam, pelo diferencial de alguma coisa, de alguma coisa que eu faço diferente, pelo sábado e tal. E uma vez um colega que é até homossexual, ele virou para mim e falou assim, meio chateado, né? Ele virou e disse assim, do nada, no almoço, ele falou, foi até um pouco antes da pandemia, ele disse assim, eu não entendo o que que tem na Bíblia, porque essas histórias, vocês, né, acreditam, porque o povo lá é todo problemático, né? E eu lembro que eu falei para ele, mas graças a Deus o pessoal é problemático, porque isso mostra a misericórdia de Deus. Mostra que eu tenho chance, que eu tenho salvação, que eu tenho oportunidade. Quando você fala, né, Pedro, ele entrou 2 vezes na vida, né, Deus entrou 2 vezes, Jesus entrou 2 vezes na vida dele, e lá na frente ele foi brigar com Paulo. É a gente, né? Pedro representa muita gente. A gente cai, a gente se levanta, a gente consegue receber o Espírito Santo e dizer para onde iremos, se não para o Senhor, não tem outra saída. A gente consegue sair do barco pela fé, em outros momentos a gente olha para a onda e esquece que Jesus está ali na frente com a gente. A gente consegue sentir o perdão dele e daqui a pouco a gente está ali de novo negando ele e depois recebe o perdão e daqui a pouco está quebrando o pau com o outro discípulo. Mas assim,
tudo isso, o resumo de tudo isso, que você falou, ter a vida no nome de Jesus, é não desistir de ter fé, de acreditar e de se entregar. Porque ou coisa difícil o ser humano que quer ter controle de si mesmo se entregar para Jesus, entregar a sua vida, os detalhes da sua vida, né? E louvado seja ele por mostrar exatamente isso, que os discípulos escolhidos para estar com ele, os 11 que ele escolheu, né? E mesmo assim, ele com certeza derramaria sua misericórdia sobre a vida de Judas, se ele assim tivesse escolhido. Mas ele está aqui dizendo para a gente: não importa. Se você se levantar e orar e clamar por mim, eu estou aqui batendo a porta. Então, acho que ter vida no nome dele é saber que essa vida não acaba, que essa vida é abundante, que é a água que não para, que ele é tudo, é o rei do universo. Há pouco tempo eu aprendi uma oração hebraica que eu tenho feito com as crianças à noite, né? Que ele fala assim: bendito és tu, Senhor, rei do universo, que me formaste, me criaste, desculpa, porque eu faço lendo, né? Então, me Uhum. ajudaste a sobreviver e me fizeste chegar a esse momento. Ela é feita em momentos especiais, mas todas as noites eu tenho tentado fazer com as crianças, porque ele me fez chegar a esse momento, ele me fez chegar até aqui, né, Ebenezer? Até aqui o Senhor nos ajudou. Por mais Uhum. simples, mais difícil, ou por mais feliz que tenha sido o dia, o resumo é: ele me fez chegar até aqui. Tendo sido um dia bom, um dia ruim, ou um dia qualquer, que aparentemente é normal. Ele me fez chegar até aqui. Então, eu acho que viver, ter essa vida no nome de Jesus é isso. É conseguir enxergar que é Ele, por Ele e para Ele, tudo. Ele realmente é Ele. Amém, amém. É isso. Fala, mano. É uma coisa que eu tava lendo esses dias também, né? Que todo crente não tem que viver no conforto, tem que viver no desconforto. Porque se viver no conforto, quer dizer que tem alguma coisa errada. Tá num caminho que não tá legal. Porque todos passaram dificuldade, falando da palavra do Senhor. Todos. Não tem nenhum na Bíblia que tem um caminho bonitinho, lindinho. Pode até ser, né, no começo, né, José? Mas depois teve deserto, teve. Cara, aí, beleza. E até puxando um gancho disso, né? Tô pensando aqui já, o que a gente vai estudar quando a gente terminar João. Eu gosto Paulo, muito, Paulo, eu Paulo, gosto muito das aventuras de Paulo, cara. Paulo, Paulo. Paulo tem Ele, tanta história, se parar para você analisar, ele é um Paulo fez cara, tanta coisa. exato. Ele é um cara assim, ó, que ele teve uma transformação tão forte. E eu fico intrigado, né? Como é que funcionava a cabeça dele. E eu sei que esse termo está bem zoado hoje em dia, principalmente porque a galera do coach ela se apropriou do termo, mas eu acredito que Paulo ele tinha alguma coisa na mentalidade, a mente de Paulo ela funcionava, o Espírito Santo funcionava ali de uma maneira singular. Diferente. Vale a pena se, porque ele fala, cara, se eu o viver é Cristo, o morrer é lucro, eu estava preso e ele estava contente, aprendeu a viver com pouco e com muito. E como é que a mente Exatamente. dele funcionava, né? Então faz tempo já que eu quero desbravar assim, com mais calma, a vida de, o relacionamento de Paulo com Jesus é algo muito bonito, né? É algo que a gente poderia olhar com calma também. Acho que seria. O que vocês Até como acham? você citou também agora que ele meio que brigou um pouco com Pedro, né, por causa disso, né? Porque Pedro viveu com Jesus, mas ele não. Mas só que o que ele sofreu pela palavra do Senhor, acho que nenhum dos 12 sofreu, entendeu? O negócio ali foi brabo. Fechou, então tá decidido aqui, ó. Todos os três votaram a favor da gente seguir para Paulo, então vai dar tudo certo. O relacionamento de Paulo com Jesus. Sim. O Paulo, ele era um cara um pouco esquentado, né? Mas no final dava tudo certo. No final dava tudo certo. Então é isso, turma. Vamos fazer aqui a oração final. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Foi muito bom mesmo. E eu tenho certeza que o Papai do Céu tá com a gente guiando tudo isso. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado porque hoje você ainda fala audivelmente, nos chama pelo nome, como chamou Maria, nos deixa, nos dá provas vivas
da tua presença, da tua divindade, como fez com Tomé. Fala com a gente, nos ensina como ensinou Nicodemos, como falou com a mulher no poço. Ressuscita a nossa vida, que às vezes está morta, como fez com Lázaro, e todos os outros, se são fragmentos de personalidade que constituem cada um de nós. A nossa impulsividade, como Pedro, nos dá a segunda, terceira, quarta chance. E nos conquista não pelo terror, mas pelo amor. E é a partir desse amor que a gente quer viver. Não para merecê-lo, porque nada vai ser capaz de fazer a gente conseguir merecer o teu amor, mas vivendo porque nós já o recebemos de graça. E de graça a gente transborda isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes é difícil, ó Deus, porque a gente é falho, pecador, impaciente, inconstante, às vezes orgulhoso, soberbo. É difícil. Mas a gente agradece, porque o Senhor não desiste da gente. Obrigado a todos meus amigos que estão aqui. A gente está terminando um livro incrível que foi o livro de João, com um objetivo muito claro, de te apresentar e de trazer a consciência de que você é real, e de que com isso a gente é o Filho de Deus, que com isso a gente tem a vida em teu nome. Eu distribuo, Deus, essa bênção na minha vida, na vida dos meus amigos, para que ter vida em teu nome seja a nossa maior preocupação, e que todas as outras coisas decorram disso. Se a gente tiver isso, talvez a gente aprenda com Paulo, que se a gente tiver isso, a gente tem tudo. Se a gente tiver vida em teu nome. Nos dê uma boa noite de descanso, um restante de semana contigo, na tua presença, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, turma. Bem, Bonzão, hein? abraço. Tamo junto, boa semana. Manda uma mensagem lá no grupo pra gente chamar a galera que não teve aqui hoje, falando, dando feedback de como foi, e semana que vem a gente já volta aqui no mesmo horário, fechou? Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.